Sejam bem-vindos a esta live que decidi fazer para contar um pouco mais sobre a minha jornada, sobre o meu percurso, jornada de infertilidade que chamo mais a jornada da vida, porque na verdade foi algo e ainda é algo que alterou muito o meu curso, a minha vida e que me trouxe até este lugar hoje de estar aqui a acompanhar pessoas que também seguem este mesmo caminho e de poder ser esta voz que fala sobre o tema, que quer normalizar, e é por isso também que eu decidi aqui contar um pouquinho mais. Se calhar muitos já terão sabido mais sobre o meu percurso, também porque falo publicamente sobre isto, porque vou falando também sobre isto nas redes sociais, mas enfim, achei que faria sentido até mais para poder situar este caminho até aqui e falar de quais é que serão os próximos passos, que é um tema que eu quero muito poder trazer cada vez mais aqui também no meu perfil. Então faria-me sentido contar um pouco da minha história até este momento e disponibilizar-me aqui também para qualquer comentário, para qualquer questão, para qualquer apoio que necessitem neste vosso caminho, porque este é o caminho de tantas pessoas. E bom, então, eu pensei, de onde é que eu vou começar, não é? Porque isto é uma jornada que já vai longa, isto já começou em 2015, depois de ter casado em 2014, na altura em que nós decidimos, eu e o Paulo, começar a tentar engravidar. E na altura, bom, eu tomava a pílula há mais de 15 anos, aliás, desde quase que eu me conheço com menstruação, que eu tive a menstruação tarde, aos 15 anos, e acho que comecei a tomar a pílula aos 16 ou aos 17, portanto, efetivamente, muito pouca experiência de como é que é o meu corpo, como é que é a menstruação, nada. A minha relação com o corpo era zero naquele momento. Quando tinha dores tomava um comprimido, portanto este era o tipo de relação que eu tinha com o meu corpo. E basicamente a nossa ideia, que foi ponderada, de começar a nos atentar e tudo, era no ideal de que eu parava a pílula, tínhamos relações e a gravidez ia acontecer, como será a ideia de muitas pessoas neste caminho, não é? A verdade é que isso não foi acontecendo, não é? Passou um mês, passou 2 meses, aquele entusiasmo das primeiras relações, será que agora, não é, neste fazer amor que o bebê vem, e aquela chama, aquele entusiasmo de quase estar a pisar terreno perigoso, não é? Porque tanto tempo a tentar evitar uma gravidez, não é? Então acho que todas se reconhecem neste início de entusiasmo, é isto que queremos, todas as pessoas que se preparam, não é? Para este momento e que o desejam. Então foi assim um momento muito bom que se foi desgastando ao longo dos meses pela situação de não estar a acontecer, não é? E por todas as que passaram por isso, é um momento difícil de começar a aceitar que efetivamente as coisas não acontecem como nos planos, e para mim eu comecei a sentir aquele bichinho de nervoso, de ansiedade, e comecei logo a dizer ao Paulo, nós temos que ir procurar uma solução, temos que ver o que é que se passa. Então eu acho que nem passaram 6 meses até nós irmos procurar ajuda de uma ginecologista na altura que me acompanhava e que me fez os exames básicos e fez o espermograma e disse, não, olha, está tudo ótimo, o espermograma está bom, os exames estão bons, tentem mais 6 meses e se não acontecer, então vão a um especialista de infertilidade. E foi assim o primeiro baque. Como? Infertilidade? Quer dizer, estávamos longe de imaginar algo nesse sentido, quer dizer, eu conhecia histórias de pessoas que não conseguiam engravidar, mas eram histórias longínquas assim do meu conhecimento e portanto era algo que eu admitia que não iria viver, que comigo seria fácil, pronto. Então foi assim o primeiro baque de como assim? Isto não está a acontecer naturalmente e como assim? Temos que ir para a infertilidade. A verdade é que passaram os 6 meses, não aconteceu e acabámos por ir efetivamente para um especialista de infertilidade que fez mais exames e que nos disse, vamos então tentar a indução da ovulação, que para quem não sabe, basicamente é a toma de um comprimido para estimular o crescimento do folículo e depois são feitas ecografias e quando está na altura propícia para a ovulação é dada uma injeção para provocar a ovulação e depois então é recomendado o ato sexual para conseguir a gravidez. Então foram 6 meses deste ciclo, porque normalmente é assim o tempo recomendado para que isto possa ver se tem sucesso e nada acontecia. Para além de que este foi um tempo particularmente difícil, porque já não bastava, nós já temos na ideia
o temos que ter relações em determinada altura, aqui ter sido uma indicação médica, não é? Agora tem que ter relações a uma determinada hora, foi assim algo também novo para nós, e aquela sensação de fugir do controle, do nosso controle, não é? Da nossa, quase que um bocadinho intrusivo, não é? Na nossa intimidade. Então foi assim uma sensação nova, estranha, e que também ao longo do tempo foi crescendo aqui mais ansiedade ainda, porque afinal, então isto não vai resolver aquilo que nós pensávamos que iria ser resolvido. E bom, passado este ciclo, então fomos procurar fomos fazer novos exames, novo espermograma, análises mais completas, e eu lembro-me na altura de terem existido alguns parâmetros que o médico achou que se deveria falar com a endocrinologia ou medicina interna, só para despistar. E eu lembro-me de terem sido, assim, receitados uma pilha de exames, daqueles que demoram, assim, não sei, mas era quase 2 meses à espera dos resultados, e depois de recolhidos 12 frasquinhos de sangue, e de me dizerem, agora vai ter que esperar 2 meses para os resultados. E aquilo para mim foi, assim, uma angústia enorme, de como é que é possível esperarmos 2 meses, porque o tempo está a passar e isto não está a acontecer. Eu lembro-me naquela altura, a minha vontade era de chorar à frente da senhora do laboratório. E eu hoje olho para trás, não é? E rio-me, porque passaram 7 anos, não é? E aquilo eram 2 meses, dá para pôr em perspectiva. Mas isto um bocadinho para partilhar a ansiedade e o stress que certamente tantas de vocês reconhecerão nesta jornada, não é? Esta noção de que o tempo passa e de que as coisas não estão a acontecer. Então, e até isso, na espera dos exames, até era difícil gerir isso, não é? Esta espera, lidar com esta espera. Então, entretanto, lá tivemos os resultados, e esta também foi uma altura em que eu comecei a entrar em tudo. Eu ia para a acupuntura, eu fiz biorressonância, eu fiz consultas de nutrição, tudo aquilo que as pessoas me diziam, Joana, experimenta, porque eu conheço alguém que conseguiu e que foi este especialista, eu ia a todas, não é? E ia quase como aquele check de está feito, agora vou a ver o que é que me trazia ao resultado, não é? E certamente que se calhar vocês também se reconhecerão neste padrão de buscar algo que traga a solução, não é? Então eu andava nisto, na roda viva, a tentar conciliar com o trabalho que me exigia imenso, era um trabalho de muitas horas, que eu dedicava muito tempo, então ainda para mais vivia este sentimento também de querer dar prioridade ao projeto da maternidade e todos estes acontecimentos, estas consultas, estes procedimentos, e ao mesmo tempo não estar a conseguir lidar com tudo isto, não é? Porque não havia tempo útil para fazer tudo aquilo que eu queria. E então, bom, o tempo, entretanto, lá vieram os resultados, e o médico disse, olha, fizemos a análise da reserva ovárica, a Joana tem uma baixa reserva ovárica, o que indicia que é como se o seu ovário tivesse uma idade, vamos imaginar, mais 10 anos do que a idade que a Joana tem. O espermograma também não está nas melhores condições, portanto, eu diria que isto era indicação para FIV, porque quanto mais tempo passa, mais difícil será, este é o procedimento mais indicado. Bom, e na altura foram muitas notícias muito impactantes, não é? Primeiro porque aos 30 anos não se espera ouvir a notícia de que se está velho, os ovários não funcionam, não é? E afinal aquilo que eu achava que era uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, eu sempre tive cuidado com a alimentação, com os estilos de vida, enfim, nada me faria crer, não é? Nunca tive hábitos de tabagismo, álcool, nada, nem eu nem o Paulo, então era uma surpresa para mim perceber que de repente estou velha, não é? O meu sistema reprodutor não corresponde à minha idade e todos aqueles cuidados que eu tenho, na verdade, o meu corpo não é jovem e não está saudável para poder reproduzir. Então foi uma notícia para mim muito chocante, e depois a notícia de que, então, uma FIV, o que é uma FIV, não é? Porque na altura estava longe deste mundo. Depois o médico dizer que tem que ir já porque quanto mais tempo passa mais difícil é, não é? Logo este sentido de urgência, eu tenho mesmo de fazer isto. E enfim, aquela decisão aquela estranheza e questionamento da pessoa mas então vou fazer algo que não é aparentemente natural, não é? Vou precisar que a ciência me ajude a fazer uma coisa que supostamente nós deveríamos ser capazes.
E eu lembro-me disto para o Paulo, especialmente de ser assim algo muito impactante, mas será que isto é mesmo para nós, não é? Será que aqui fazer algo que parece tão artificial faz sentido? Este questionamento também teve muito presente nessa altura, e eu achava-me um ET na altura, porque eu não conhecia pessoas que tivessem passado pelo mesmo, e achava que estava completamente sozinha nisto. Quer dizer, acreditava que havia muitas pessoas, mas não com quem eu pudesse assim falar, partilhar. Poucas pessoas eu partilhava sobre isto. E bom, lá tomámos a decisão de avançar, muito pressionados pelo tempo, pela urgência, pelo aquilo que o médico tinha dito, e avançámos. E eu digo que eu não estava preparada para aquilo que era o procedimento, para aquilo que era o envolvimento de tempo que era despendido, a conciliação com o trabalho também super difícil, porque dia sim dia não era ecografias, e quem já passou por isso sabe, a toma das injeções, enfim, todo um mundo novo que se abriu e que eu não estava preparada, e sobretudo não estava preparada para o avançar do processo e as notícias que iam sendo mais pesadas de receber. Porque eu na altura foi assim, vamos para FIV, ao mesmo tempo é um alívio, porque finalmente vamos ter aqui uma ajuda, isto vai acontecer, é agora, não é? Nós já tentámos muitas coisas, não funcionaram, agora a ciência vai ajudar, isto vai acontecer. Portanto, ao mesmo tempo foi aquele lugar de entusiasmo e de alívio, não é? De agora alguém nos vai ajudar e fazer com que isto se concretize, não é? E para além do alívio de agora não temos que ter relações programadas, não é? Relações sexuais programadas. Agora não é preciso nada disso. Agora a ciência vai tomar conta, isto é um descanso e no final vamos ter o bebê nos braços. Pronto. E na verdade não foi assim. Na verdade as notícias foram sendo negativas com o passar do tempo, porque a ideia era que pudessem ser muitos folículos, afinal já não estavam a crescer muitos folículos, a resposta não estava a ser supostamente desejada para a minha idade. Depois, afinal, nem todos os folículos tiveram evolução suficiente para poderem depois ser extraídos. Depois, os folículos que foram extraídos não tinham óvulos maduros. Enfim, toda uma sucessão de notícias que foram um bocadinho quebrando a expectativa positiva que nós tínhamos, e isto culminou depois com uma chamada a seguir à punção, que é a extração dos óvulos. A seguir a este momento, houve depois, 24 horas depois, a chamada por parte do laboratório a dizer as notícias de como é que as coisas evoluíram, e na altura foi, não temos óvulos capazes de serem fecundados, não estão maduros, e, portanto, não vai haver sequer fecundação. Pronto. E esta foi uma chamada que nós recebemos assim no meio do fim de semana, preparados para ir para a praia com um casal de amigos. E foi um baque enorme, e ao mesmo tempo veio de dentro de mim aquela força de não, mas isto não para aqui, vamos continuar, isto vai acontecer, mas aquela não permissão para viver o desânimo, para viver a tristeza, do género, não, isto tem que acontecer, vamos agora para o próximo, não vamos perder aqui a esperança, e que eu acho que hoje, não é, hoje olhando para trás, é um lugar de muito evitamento de contacto com as emoções, não é? De contacto com as emoções que estão a surgir, e é normal que venha o desânimo, e é normal que venha a tristeza. Só que na altura, de facto, tal e qual como as pessoas nos dizem, não é? E na altura diziam muito, não, mas tu és tão nova, tem calma, isso vai acontecer. Este é um sentimento que depois nós transportamos para estes episódios da nossa vida. Não podemos, há soluções, vamos para a frente, não é? Este fazer, este arranjar a solução. E foi assim que nós vivemos esse momento. O médico, nessa chamada, ainda disseram, então agora vai ter que agendar consulta com o médico, que vai ser, depois tem que entrar em contacto para ver a disponibilidade. E a disponibilidade era passado quase 2 meses, portanto imaginem, saber a notícia e depois ter que ficar 2 meses para perceber o que é que tinha efetivamente acontecido, o que é que o médico achava então que seriam os próximos passos, novamente lidar com a espera. E para quem vive, não é, sabe bem o que fala, esta dificuldade de lidar com a espera,
com aquilo que nós não controlamos, e neste processo é um treino, não é? É uma prática diária, constante. E mais uma vez isso aconteceu, lá tivemos a consulta, passado esse tempo, e o médico disse-nos, bom, vamos experimentar uma nova FIV, eu aconselho uma nova FIV, e vamos avançar então para se acharem bem com um novo protocolo, uma nova medicação, e bom, nova esperança, não é? Nova medicação, novo processo, já mais preparados para aquilo que ia acontecer, mas nova esperança, não é? Vamos assim que possível. Na altura nós quisemos avançar pelo privado porque estávamos muito convencidos de que as coisas iam acontecer muito mais depressa do que aquilo que nós planeávamos e, portanto, não fazia sentido estarmos a inscrever no público, porque sabíamos que eram filas de 1 ano e meio e no ano e meio nós íamos ter certamente o bebê nos braços. Portanto, a nossa ideia, a nossa expectativa, de facto, continuava a ser aquela de isto vai acontecer e vai acontecer rapidamente. Então, sim, fui acompanhada na IVI no primeiro momento e foi lá que fiz estas 2 fertilizações in vitro. Avançámos para uma segunda e a mesma coisa, o mesmo desenrolar, os mesmos resultados e a mesma dor. E neste caso, e agora nesta vez custou mais porque efetivamente já tínhamos passado por 2 tentativas, começa aqui a esmorecer aquele otimismo, não é? Aquela fé de que vai acontecer e começa a afetar muito a vida à volta. As amigas que engravidam, ou que já estão a engravidar pela segunda vez e a pessoa sente-se a ficar para trás, sente que não tem conversa, sente que nem lhe apetece estar nos círculos de convívio, onde estas conversas são as mais faladas, as das bebés, as das gravidezes, não é? Começa a impactar no trabalho, porque na primeira FIV eu não contei nada, então foi muito difícil de gerir as ausências. Na segunda, felizmente, contei e foi muito mais fácil, mas ainda assim eu ia às consultas com o coração nas mãos porque havia imenso trabalho e porque eu estava a faltar às reuniões e, enfim, a tentar lidar com tudo e a fazer as coisas da maternidade, sabendo que é a minha prioridade, mas sem conseguir dar espaço e tempo efetivamente para estar tranquila e fazer todas as coisas desde outro lugar. Lembro-me de chegar à acupuntura e eu dizia ao médico, eu tenho que me ir embora. Eu chegava lá às 7h30 da manhã, antes do trabalho, eu dizia, eu não posso sair mais tarde do que às 8h30, que eu tenho que estar no trabalho às 9. Era tudo assim, picar o ponto para conseguir algo, para ter o resultado. Estão a ver? Mais do que ser um lugar de eu quero me nutrir e quero fazer isto por mim, para estar bem, mais do que esse lugar era um lugar de eu tenho que fazer isto porque é isto que me vai dar o resultado e é para fazer. Então começa a afetar muito a nível emocional. Vocês saberão bem os comentários das outras pessoas. Também foi uma altura em que a minha cunhada engravidou e, portanto, os comentários vinham todos, então e vocês? E dava aquele nó na garganta de não saber o que responder, se não apetecia chorar. Então foi assim o momento em que começou tudo a impactar muito, mesmo a nível da relação, as relações sexuais, tudo, não é? Tudo começa a ter impacto, até a organização das férias, não é? Para onde é que nós vamos de férias? Se calhar é melhor não programarmos porque posso estar grávida naquele momento, ou depois pode ser a FIV, ou agora que não podemos escolher locais com Zika. Quer dizer, tudo a condicionar e tudo de facto a ficar moldado por aquilo que é o projeto da maternidade. E bom, seguindo essa FIV, o médico disse-nos, podemos fazer mais, mas para mim o ideal é avançar para a doação de ovócitos. Eu não estava preparada, primeiro eu nem sabia o que era doação de ovócitos, quer dizer, sabia ao de leve, mas não era para mim sequer opção, eu tinha 31 anos e aquilo soou-me completamente fora de órbita, estão a ver, como assim? Doação de ovócitos? Quer dizer, eu vou ter que recorrer a uma dadora de óvulos para o meu bebê? Não está no meu pensamento. E pronto, foi assim um baque muito grande e foi aquele sentimento de completa inadequação, não é? De que eu não sou capaz de fazer algo que seria suposto, eu sinto-me abaixo de 0 de valor, ainda para mais não sou capaz de dar ao meu marido este bebê, não é? Porque eu não consigo gerar estes óvulos que tenham qualidade para podermos ser pais, não é? Então isto foi super impactante. Lembro-me bem destes momentos assim difíceis e marcantes da nossa jornada. Então foi assim um momento em que fomos abaixo, chorámos muito juntos e decidimos que era tempo de parar.
fazer uma pausa, de recalibrar, porque de facto estava a ter muito impacto em muitas coisas e era a altura de nós fazermos uma pausa neste processo, e foi bom termos essa conversa e decidimos então fazer a pausa. E eu sentia dentro de mim, sabem, quando as coisas não estão de facto alinhadas, eu precisava de mudar qualquer coisa em mim, porque as fórmulas que me tinham feito chegar até ali não estavam a funcionar mais. Porque o controle que eu queria ter sobre as coisas não estava a gerar resultados, porque esta pressa só me estava a causar ansiedade, porque eu também não me relacionava com o meu corpo, eu não conhecia o meu corpo, porque eu sentia que precisava de mudar coisas em mim, de padrões, de confiar, de me render, de desacelerar. Então ficou para mim claro que esse era um momento para mim, que eu não estava a conseguir lidar com isto sozinha, então foi tempo de contactar muito com as emoções. Na altura fui acompanhada por um psicoterapeuta, que foi ótimo nesse momento. Comecei com a prática de biodança, já tinha antes, mas reforcei, que é algo que gosto muito e que depois também me fez seguir para tirar o curso de facilitação, e hoje sou facilitadora de biodança. Tirei, na altura, investiguei muito sobre mim, muito autoconhecimento, participei em muitos retiros, em muitos cursos, tirei o curso de coaching, participei em círculos de sagrado feminino, este ligar ao feminino, ao desacelerar, ao pausar. Foi assim um momento mesmo para me redescobrir num outro formato, que eu sentia que precisava disso, e que eu acho que há momentos, e este para mim foi um momento, em que me questionei o que é que este caminho me está a ensinar, o que é que este caminho me está a querer mostrar, a pedir. E como é que eu posso crescer e transformar a partir disto, porque eu senti mesmo que havia esse apelo, algo muito forte que fazia com que eu sentisse que precisava de mudar alguma coisa, porque até ali eu não estava a conseguir lidar com nada, e eu sabia que os padrões que eu estava a viver na fertilidade eram exatamente os padrões com os quais eu me regia na minha vida e que também não me traziam felicidade. Nomeadamente no trabalho, esta coisa do controle, da exigência, do perfeccionismo, de me dar muito, de não respeitar limites, e isto estava a ficar muito claro para mim. Então foi uma altura de muito autoconhecimento. Também fiz muitas consultas assim de coisas mais esotéricas, de leitura da aura, de búzios, de numerologia, e tudo isto foi importante, porque tudo isto me trouxe notícias de mim, e eu acho que também veio aqui reforçar a minha autoestima, o meu valor, qual é que é o meu valor para além disto da minha vida, qual é o meu valor para além do meu papel de ser mãe que não se está a cumprir, não é? Mas este ir mais fundo, este contactar com as emoções mais difíceis, foi momento para isso. Então foi um momento também que eu me questionei sobre muitas coisas na minha vida, não é? De muitos sentidos na minha vida. E uma delas foi em relação ao trabalho, em relação ao meu propósito, e começou a ficar mais claro para mim naquele momento que o meu trabalho não me realizava por inteiro. Embora eu gostasse do que fazia, porque eu tinha uma equipa grande, projetos de inovação, de estratégia, empenhava-me muito, gostava, mas havia um propósito maior para mim, eu sentia que não era ali. Isto começou a ficar cada vez mais presente, demorou o seu tempo, acho que foi quase um ano a que tomasse uma decisão de eu vou sair daqui, até porque foi uma decisão difícil, porque estava assim, sabem, o plano de carreira, as coisas a acontecerem, oportunidades, já responsável por uma equipa grande, e bom, foi assim um ato de coragem quando disse não, eu vou seguir o coração porque não é por aqui. E foi uma altura também em que mudei de país, porque o meu marido estava a viver na Suíça e ia todos os fins de semana a Portugal, e também era algo que não me fazia mais sentido, não é? Não fazia mais sentido, nós queremos constituir família e estamos nesta situação. Então, isto para dizer que este questionamento fez-me mudar muitas coisas. E neste novo formato, não é, de vida, pensei o que é que eu quero agora fazer. E uma coisa ficou muito certa para mim, que era poder apoiar outras pessoas que estivessem neste mesmo caminho. E então pensei, então como é que eu vou poder fazer isto? Porque eu já tinha algumas ferramentas, já tinha o coaching, programação neurolinguística, algumas outras coisas, e claro, tinha a minha experiência, mas pensei, não, eu vou-me certificar em algo, aprender mais. Então certifiquei-me como coach de fertilidade, fiz curso de facilitação de círculos de mulheres, que era algo que eu adorava fazer, poder dar círculos de mulheres, facilitação de biodança, depois tirei também um curso do Points of View, que é uma ferramenta de coaching que usa a fotografia para gerar as reflexões. Enfim, fui
foi uma altura de muita exploração, foi uma altura em que eu e meu marido decidimos fazer um curso que se chamava, da Marisa Peer, que é uma coach, que não me recordo bem do nome, mas é Trying to Get Pregnant and Succeeding It, uma coisa assim do género, que é um nome que eu nem gosto, porque custa muito quando prometem uma gravidez. E claro que há coisas que podem ser trabalhadas e otimizadas para que isso aconteça, mas a promessa de uma gravidez é algo que eu tenho sempre muito cuidado, porque não está nas nossas mãos. E se este processo ensina é que não está de facto nas nossas mãos. Mas foi um curso que nos ajudou muito, porque na altura não falávamos muito e quando tivermos um filho, porque isso causava dor. E a partir daquele momento abriu-se esse lugar de falar mais sobre isto, de sonhar. A partir dali o nosso discurso mudou, porque começou a ser o quando tivermos os nossos filhos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, até criámos uma pasta tecnológica, não é? Nos computadores, onde íamos pondo inspirações de coisas que nós queríamos fazer um dia com os nossos filhos, não é? Então isto começou a ser uma realidade muito mais presente e isto abriu um espaço não só de comunicação, mas também de esperança que isto vai acontecer, porque é uma realidade que já não é e se tivermos filhos, não é, e quando tivermos filhos, não é? Então abriu-se aqui assim uma nova esperança e foi muito bom para nós falarmos também das dificuldades que estávamos a ter, até a nível de intimidade e tudo. Portanto, esta também é uma oportunidade muito boa para amadurecer a relação, para preparar a relação para depois a parentalidade, quando os filhos vierem. E certamente que se existem desafios é para serem olhados neste percurso. Sobre a jornada de infertilidade, só para ultimar, então, achei que seria... O que me apaixonava era poder ajudar outras pessoas e comecei a desenhar um programa que seria um círculo com determinadas temáticas que eu achava que seriam interessantes partilhar e haver um lugar onde as pessoas pudessem partilhar as suas histórias e sentirem-se mais acompanhadas, porque na verdade onde eu presenciei que havia muitas pessoas a passar por isto era quando eu ia às clínicas de fertilidade e via imensas pessoas na sala de espera, não é? Porque até lá era uma realidade que eu não achava que existiam tantas pessoas e senti-me muito sozinha. E então eu queria poder proporcionar isso. E então surgiu este programa e eu pensei, mas como é que eu vou pôr isto no mundo, não é? Como é que eu vou pôr isto no mundo? Vou falar com pessoas que estejam nesta área e vou pedir conselhos. Foi isto tal e qual que aconteceu. Então comecei a enviar e-mails para pessoas a trabalharem nesta área há muitos anos, em vários pontos do mundo. E uma das pessoas foi a Andreia Trigo, que hoje em dia é minha parceira e fundadora da Associação Vida Mais Fértil, que foi uma associação que nós criámos entretanto e que derivou desta nossa conversa. Eu falei com ela e disse, Andreia, eu quero saber mais da tua experiência, quero falar sobre este programa para também dares a tua opinião. Então conheci a Andreia e juntas pensámos, vamos fazer algo em Portugal para apoiar pessoas neste caminho. Então surgiu a Vida Mais Fértil, que para quem não conhece é uma associação que criámos com o intuito, com a missão de poder apoiar pessoas que estão neste caminho, com podcasts, com palestras, com presença nas redes sociais e é algo que me apaixona muito, então começou por aí. O meu projeto de fertilidade, de ter um filho, não é, da gravidez, ficou assim um bocadinho em pausa durante este tempo e foi uma altura em que decidimos, os dois, inscrevemos no público, no Sistema Nacional de Saúde, porque pensámos, ok, isto não aconteceu, isto na verdade pode demorar muito mais tempo do que aquilo que nós pensámos e não faz sentido não aproveitarmos esta oportunidade, até porque financeiramente é um dispêndio enorme, não é, como sabem, cada tratamento, e portanto inscrevemos-nos. Ao final do tempo de espera, que foi bastante, quem sabe passou por esse processo sabe como a espera é longa, mais uma vez lidar com a espera, não é? E fomos chamados para fazer tratamento no privado, porque no Santa Maria, quando não há resposta possível durante aquele tempo, que era um ano, somos encaminhados para um centro privado e foi isso que aconteceu. Então fomos fazer uma nova fertilização in vitro, supostamente com uma nova medicação também, para ver se as coisas poderiam acontecer de outra forma, então claro, uma nova esperança. E sabem quando aqueles momentos em que a pessoa sente que efetivamente algo mudou dentro de si, algo se transformou, é quando as circunstâncias à volta ainda não se alteraram, continuam iguais, e neste caso nós ainda continuávamos nas FIVs, nós ainda não tínhamos o bebé que tanto desejávamos,
mas a forma como nós experienciamos isso é totalmente diferente. E foi isso que eu senti nessa fertilização in vitro. Eu não estava a sentir que ia mais com aquela tensão, com aquela urgência, com aquele medo, com aquela ansiedade. Não, foi do género, isto está muito mais acima das nossas mãos, das mãos dos médicos, há uma ordem superior, sabem? E, portanto, nós estamos a fazer o nosso caminho, estamos a fazer o melhor que nós podemos, que nós sabemos, e esperamos muito que a ciência possa ajudar, mas vamos ver, sabem, assim com um lugar muito de esperança, mas realista ao mesmo tempo, mas de confiança, de que se não for isto, vamos para os próximos passos, vamos para aquilo que for necessário para cumprir aquilo que ainda é o nosso sonho, que nós sentimos que ainda há caminho para fazer. Então este sentimento, não é, de alinhamento, de confiança, foi algo que eu senti muito diferente nesta fertilização, que foi a terceira, não é? Terceira fertilização in vitro. Nós começámos a implementar rituais das injeções, dávamos as injeções sempre àquele mesmo horário, porque tem que ser, não é? E então era o momento do nosso encontro, fazíamos uma meditação os dois, ou ouvíamos uma música inspiradora aos dois e depois dávamos a injeção, ou eu ficava assim com as mãos na barriga, ou seja, criámos um altarzinho com objetos que nos relacionam com este nosso projeto, que nos dão esperança. Então foi uma vivência totalmente diferente, muito mais unida, muito mais tranquila e muito mais confiante, porque já não havia aqueles medos de será que eu dei a injeção no tempo errado e agora a culpa é minha? Será que o médico está a dizer as coisas certas e se calhar ele não está a ver e se calhar estão a ver? Isto já não existe, já não existia, porque era um lugar muito mais de rendição, de confiança, de seja qual for o caminho, é o caminho para nós. Se não for agora, ainda há mais caminho, há outras possibilidades. Então foi muito mais tranquilo a esse nível. O resultado foi o mesmo das anteriores, portanto sem viabilidade para fazer a fecundação e portanto transferência. Avançámos para uma segunda fertilização in vitro de seguida, quer dizer, passado, já não sei bem, mas foram 7 meses, 8 meses, sempre numa decisão muito conectada com é isto que nós queremos, é mesmo isto que nós queremos, e não são as vozes dos médicos, não são as vozes da urgência, é mesmo porque nós sentimos que é o passo para nós, não é? Que é o caminho para nós. E chegámos então à última tentativa no público, que foi a terceira, não é? A terceira e mais uma vez não resultou, e os médicos disseram aquilo que nós já tínhamos ouvido 7 anos antes, de a melhor solução é a doação de ovócitos. E é engraçado, não é? Porque o Paulo saiu desta consulta e disse, caramba, isto é quase como voltar atrás ao mesmo lugar, andámos 7 anos aqui a andar e voltamos ao mesmo ponto. Ou seja, o médico há 7 anos atrás já nos tinha dito isso e nós é que não fizemos isso e agora estamos a ouvir a mesma coisa e se calhar é por aí, não é? E para mim eu disse, olha, para mim eu não sinto nada isso. Eu sinto mesmo que este caminho foi necessário, porque na altura quando o médico me disse, proponho doação de ovócitos, para mim foi, como assim? Isso era do género, isto, fecharam portas e isto não é solução. E eu quando ouvi isto foi do lugar, que bom, ainda temos mais possibilidades. Não estou preparada para tomar essa decisão, mas que bom, eu já olho para isto com outros olhos, não é? Então, também aqui a ideia importante e a reflexão importante de que há muitas opções disponíveis, não é? E nem sempre nós estamos disponíveis para elas num determinado momento e pode ser que se transformem em opções com o passar do tempo. É o tempo de cada um. E eu lembro-me da família próxima que acompanhou este processo, a minha mãe, a minha irmã, até a minha sogra, que diziam, avancem, vocês adotem, vocês façam isso, a doação de ovócitos, que portanto já sabiam, não é? Porque elas lutraram-se muito também no nosso processo. A minha mãe virou médica, quase, ligava-me a dizer, já experimentaram isto? Pronto, então havia essa pressão do lado delas pressão que era uma pressão, atenção, uma pressão positiva, porque elas queriam era que nós não sofrêssemos com isto, conseguíssemos o nosso objetivo, não é? Então, muitas vezes incentivavam, só que não era o nosso timing, não era por aí, não é? É preciso mesmo que seja aquilo que está conectado connosco, aquilo que seja a opção para nós naquele momento, e para mim e para o Paulo não era.
Agora, nesta última vez que o médico nos disse, foi algo que se abriu um bocadinho mais, mas que ainda assim havia uma parte de mim muito triste com esta decisão de doação de ovócitos, porque a doação de ovócitos, para quem não sabe, implica existir aqui uma dadora que faz a estimulação para crescimento dos folículos, que depois faz a doação desses folículos, não é, dos ovócitos, e que depois é então trabalhado em laboratório, tal e qual como uma fertilização in vitro, para fazer a junção com o esperma, para fecundar, e depois é transferido então para o útero da mãe, não é? Da receptora, neste caso, no meu caso, não é? No meu caso. E havia aquela parte de mim, sabem, triste, de uma visão muito romantizada daquilo que nós queremos que sejam os nossos filhos, que é quase um prolongamento de nós, essa herança genética, de saber que aquela criança é parecida comigo, porque é isso é essa visão idealizada e romântica que quase nós todos temos, não é? Queremos que seja assim, parecido com a mãe, parecido com o pai, depois as pessoas comentam, não é? É tão parecido com a mãe, tão parecido com o pai, olha, isto sai mesmo a ti, não é? Estes comentários, que de facto são de pertença, nós somos muito habituados a ver esta pertença, porque é uma questão até de sobrevivência, não é? De criar o nosso clã. Havia uma parte de mim muito triste de não poder herdar aquilo que eu também sentia que tinha de bom para dar, que também queria poder oferecer ao meu bebê, de poder reconhecer nele parecenças comigo, não é? E este era um lugar que eu não me permitia sequer verbalizar, atenção, porque eu tinha vergonha mas como assim? Tu estás há 7 anos a querer ser mãe e é um projeto tão maior e agora falas das parecenças? Da genética? O que é isso? Não é? Então era um lugar de tu nem comentes isso com ninguém, porque isso é muito pequenino, é muito superficial, e foi muito importante reconhecer que é legítimo, não é? É legítimo. Acho que todas as pessoas poderão reconhecer nisto, não é? É uma visão idealizada, é uma expectativa, é uma visão romântica da coisa. E claro que está presente e é válido, Isto demorou-me algum tempo a aceitar que é válido, e quando verbalizei isto, tornou-se também tudo muito mais leve, porque foi um bocado aquela aceitação de, sim, isto é importante para ti, reconhece que isto é importante, não é? E falei com o Paulo sobre isto, até porque existe depois o medo de como é que eu vou conseguir lidar com os comentários, não é? Da família e dos amigos, de dizerem, é tão parecido com o pai, mas não vão poder dizer é tão parecido com a mãe, não é? Como é que se lida com esta tristeza? E também é um luto desta genética, e é um luto de eu não posso providenciar aquilo que eu queria poder fazer, não é? E isto é quase um luto também de reconhecer a passagem do tempo e a velhice, estão a ver? Porque sentir que não tem óvulos de qualidade para poderem ser fecundados e para poderem gerar esta gravidez, é também reconhecer esta parte de incapacidade, não é? E isso é triste, isso gera revolta do porque nós estamos tão preparados para isto, nós já crescemos tanto os dois juntos, nós vivemos tantos desafios, nós estamos tão melhor preparados que muitas pessoas para o momento da parentalidade, nós somos saudáveis, nós temos tanto cuidado, suplementos, tudo, nós fazemos tudo aquilo que é necessário para que estejamos saudáveis, para que estejamos bem. Então este lugar de revolta, de porquê, não é? De tristeza, de não ser capaz, não é? Então são tudo lugares normais do luto que, apesar de, isto é muito importante, apesar de eu hoje sentir que estou completamente noutro formato nesta minha jornada, de muito mais leveza, de muito mais realização, de muito mais confiança, isso não invalida que eu não me sinta triste, isso não me invalida que eu por vezes não sinta este luto, esta revolta, ou esta frustração, ou até inveja, não é? Porque somos humanos, somos todos humanos, e isto é normal que aconteça. Isto para dizer que a doação de ovócitos ainda não era uma coisa muito bem aceita, interiorizada dentro de mim por estes conflitos. E pelo conflito, claro, de pensar como é que eu iria um dia contar à criança, como é que seria a reação da criança a esta informação, não é? Porque imaginem saber o impacto, não sei qual é o impacto de uma criança saber que foi proveniente de um óvulo e de uma genética que é de outra mulher.
O que é que isto pode gerar? Que confusão na criança, ou no jovem, ou no adulto, enfim, quando se decidir contar. Se decidir contar, para nós era uma decisão clara, o de queremos falar sobre o tema, portanto, era mais esse medo de como é que a criança vai aceitar e se vai rejeitar, não é? E se me vai rejeitar por saber que agora, pensar que agora não sou mãe. Tudo isto passa pela cabeça e são receios também naturais. Se nós pensarmos, também existem muitos receios na simples parentalidade, não é? Só o simples facto de querermos ser pais, também há imensos receios de como é que a criança vai ser, que problemas é que vai dar, não é? Portanto, isto está presente. Bom, mas foi uma opção que começou assim a estar um bocadinho mais presente, e na altura achei que seria bom termos uma consulta, os dois, em casal, com uma psicóloga, para falarmos sobre o tema, para poder gerar questionamentos e reflexões que nós poderíamos à partida não ter falado, apesar de ser um tema que já tinha estudado bastante, já tinha feito podcasts na Vida Mais Fértil, tanto como psicóloga como como médica, a contar sobre o tema. Ouvimos o podcast agora em conjunto, os dois, e portanto foi abrindo assim um espaço na nossa vida de mais exploração, não de aceitação, mas de exploração. E com o tempo parece que foi crescendo a possibilidade acho que mudou a perspectiva para largar tanto a visão daquilo que eu perco para aquilo que eu ganho. Quando eu imagino a família que nós queremos ter, a família, o nutrir o bebê, o cuidar, o fazer todos esses projetos que nós temos, o passar os valores, não é? Tudo isso é muito maior do que aquilo que eu perco, que no fundo é essa herança genética que vale isto, não é? Porque também sabemos que a própria gravidez, esses momentos uterinos são super importantes nas memórias da criança, são as primeiras memórias que se formam na vida do bebê e que impactam imenso, não é? Portanto, é tão maior aquilo que eu ganho do que aquilo que eu perco, e esta mudança de perspectiva fez-me começar a abraçar mais essa possibilidade. Entretanto, tivemos um episódio muito, muito triste este ano na nossa vida, que foi o falecimento do meu sogro, e isso trouxe-nos um lugar de maior abertura a esta opção, porque em vez daquele sentimento de urgência, porque o tempo está a passar e temos mesmo de ser pais, foi mais o lugar de nós queremos isto há tanto tempo, não é? E a vida é breve, a vida é curta, e nós queremos muito viver isto. E se há opções disponíveis, e se nós nos podemos abrir a elas, vamos a isso. Então, claro que isto tem o seu tempo, isto não foi de um dia para o outro, não é? Como vocês viram, há 7 anos eu já tinha tido este diagnóstico e aquilo ficou lá presente, não é? Mas agora começou a criar espaço, e claro que existem dúvidas, claro que existem receios, mas não vão deixar de existir, na verdade, não é? Seja por que via for, vão existir estes receios, não é? E para além desta perspectiva de mudar daquilo que eu ganho para aquilo que eu perco, também, claro que o falar em casal foi super importante. Houve um momento de muita vulnerabilidade, de falarmos os dois sobre isto, de eu dizer, mas eu tenho tanta pena de não poder dar ao meu bebê a minha parte, de eu não poder olhar e dizer é igual a mim, ou sei lá, gosta de dançar como a mãe, não é? Enfim, estas ideias. E chorei muito a dizer isto, e senti esse luto, sabem, de pena de mim por não poder dar isto. E foi super bonito, porque o Paulo até me disse, mas olha, eu também estou disponível para fazer doação de esperma, se isso para ti for importante, se for para nós melhor, e para ti se te sentires mais confortado e mais seguro e mais confiante neste caminho, se estivermos os dois no mesmo lugar, somos os dois pais de amor, de tempo, de presença, mas não geneticamente, não é? Não tem essa herança de nenhum. Isto foi um momento super bonito, não é? Eu até... Desculpa. Eu não há vez que falo sobre este tema e não me emociono, porque é preciso, de facto, muita força,
muito, muito caminho de conjunto para que, sabem, para que exista este entendimento e esta doação altruísta de nós estamos aqui os dois, nós somos este projeto os dois. E para mim foi assim super sensibilizante, não é? Como podem ver. Como podem ver. Mas claro que para mim não fazia sentido, porque não podendo ser óvulo meu, claro que eu quero que seja esperma do Paulo, não é? Eu quero que possa ser dele, não fazia sentido, mas foi muito lindo a vontade dele e a disponibilidade dele para ser um projeto a dois, mais a dois. E bom, então, com isto já perceberam que esta é uma opção que nós vamos seguir, que tem os seus altos e baixos, como qualquer decisão que se tome neste caminho. Há muito entusiasmo, há muita esperança, há muita confiança, há uma visão de um sonho maior e há também o luto que está a par, há a tristeza de não poder ser da forma como idealizamos. Vai haver sempre esses momentos, vai haver os receios de como é que isto vai ser a futuro, e aquilo que eu posso partilhar e que eu sinto em relação a isto, muito presente, eu não sei como é que vai ser a reação da criança, receio isso, mas eu tenho a certeza que este é um lugar de muito amor e que aquilo que eu posso construir e posso dar de presença, de amor, de cuidado, de nutrição, é um espaço de abertura, é um espaço de segurança, é um espaço de vínculo que eu espero que seja forte, nutridor, amoroso, para poder acolher uma notícia destas e com a liberdade, dando à criança a liberdade de poder querer saber informação, de poder orientá-la da melhor forma, sabendo que não podia ter sido mais desejada e o amor de facto é isso que faz a família, pronto. E era isso também que eu acho que é essa assim a minha maior motivação para seguir este caminho e dizer que estou com esperança, claro, mais uma opção em aberto, não é? Mais um caminho. Partilho também que já tenho dadora. Este é um processo. Eu depois vou fazer uma live, um podcast sobre este tema em específico da doação de ovócitos, as reflexões, as dúvidas, o processo, tudo aquilo que eu possa ajudar, eu vou ajudar, porque é um tema que não se fala, não é? Sem infertilidade não se fala. Então, a doação de ovócitos menos ainda, e é compreensível, porque há muitas pessoas que querem manter reservado, não é? E não expor a situação, para também preservar a possibilidade de um dia mais tarde poder contar ou não à criança. E, portanto, é algo que eu vou falar com mais detalhe, com mais, espero que com mais apoio para quem tem esta opção em aberto, ou que ainda não tem e queira, no fundo, tê-la como eu tive, se calhar, aos 31, quando soube que era isto não é para mim agora, mas deixa ficar ali, não é para mim agora, mas talvez, não é? Então, também um bocadinho desmistificar e reconhecer as dores que existem também nestas decisões. E bom, é isto, espero que, acho que ficou muito por dizer no meio de tudo isto, mas queria mesmo muito partilhar convosco, dar aqui este espaço, sentirem-se, se possível, acompanhados neste caminho, sentirem que estou aqui para dar o apoio todo que possa, dizer-vos que é normal tudo o que estão a sentir, desejar-vos que possam olhar para este caminho como um processo de muito conhecimento, autoconhecimento, de olharem para as áreas da vida, verem o que é que não está a funcionar, o que é que não está fértil, não é? E olhar para isso, porque a fertilidade é muito mais do que ter um bebê. E eu espero que também aqui a minha história dê para poderem transportar isso para vocês também. E trazer-vos também esperança e abertura para novos caminhos e desejar-vos tudo do melhor. E é isto. Um beijinho muito grande a todos. Obrigada por estarem aqui, por presenciarem a minha vulnerabilidade, por estarem aqui neste apoio. Vejo aqui mulheres também que já estiveram comigo nos círculos, que eu adoro.
E assim um beijinho enorme para elas e para todos vocês que estiveram aqui. Se quiserem depois comentar alguma coisa, colocar alguma questão, eu estou sempre aqui. Um beijinho muito grande, bom fim de semana.